Com relação à estação do verão, que a gente começa agora e tem sempre as questões que envolvem, às vezes, falta de água, quais são os principais erros que acontecem em relação à população para que isso aconteça? Essa falta de água, que às vezes acontece de uma forma geral, quais são as principais causas da falta de água no município de Joinville? Então, uma das questões que colabora com a falta de água é o consumo, né, de maneira inadequada. Então, com a aproximação do verão, vários banhos ao dia, enche piscina várias vezes na semana. Então, é importante que a população tenha essa consciência do consumo consciente, né, de consumir a água de maneira consciente. A população imagina que a água é um produto, vamos chamar assim, abundante, em que não precisa economizar e em vários processos no dia a dia ela acaba não sabendo da importância. Como que vocês tentam embutir na cabeça do consumidor joinvilense de uma forma geral que essa água é algo que é escasso, que pode acabar e que a vida da pessoa vai mudar completamente com essa situação? Assim, na verdade a gente trabalha que a água não vai acabar, né? O que vai acabar é a água potável, a água de fácil acesso. Então a gente trabalha com as crianças, nas escolas, nós temos alguns projetos, nós fazemos palestras, temos alguns projetos em contraturno, trabalhamos com grupos de adultos e às vezes as empresas nos convidam para participar de CIPAT também, orientando sempre sobre a importância desse consumo de maneira consciente. O projeto com as crianças é interessante em se tratando que elas vão crescer com essa mentalidade, nós teremos adultos mais conscientes no futuro. Quais são os principais projetos que vocês trabalham nessa questão que envolve a educação infantil, a educação de adolescentes? Com a educação infantil, nós trabalhamos o teatro de bonecos, que é uma linguagem lúdica, né? Então, a gente acredita que através do teatro, através do lúdico, as crianças tenham consciência e repassem isso para seus familiares, cobrem essa mudança de comportamento. A partir do primeiro ano, a gente trabalha daí nas escolas, né, do município, nas escolas privadas, com alguns projetos. Um deles é a Patrulha da Água, que a gente trabalha com um grupo de crianças para formar agentes multiplicadores dessas mudanças de comportamento. Que tipo de resultados vocês conseguem colher, que vocês conseguem observar em relação a projetos como esse? Os pais nos trazem bastante depoimentos de que os filhos cobram assim atitudes simples, né? Ai, pai, agora não pode mais escovar os dentes com a torneira aberta, cuidado com a lavação do carro, então não deixar a mangueira extravasando. Então, nesse sentido, assim, pequenas atitudes que fazem a diferença. As crianças passam a cobrar dos pais essa mudança de comportamento. Que outros projetos que vocês atuam nessa questão com as crianças e adolescentes ainda? Nós temos também o concurso teatral, que a gente trabalha essa temática, né, água e esgotamento sanitário, que nós lançamos um tema e as escolas municipais, desde a educação infantil até o 9º ano, são convidadas a participar e desenvolverem uma peça teatral com essa temática. O tema do próximo ano será Meu Vizinho é um Rio, para que desperte, né, nos estudantes essa consciência em relação ao rio próximo. Como está esse rio, se está poluído, se não está, qual é o rio mais próximo da gente. Outro projeto, você tem projetos que envolvem a própria palestra, né, indo até as escolas e passando essas informações. Em que idade que vocês acreditam que a palestra ela consegue ser melhor absorvida, que as crianças estão mais atentas a isso? A partir do 3º ano, então nós temos linguagens diferentes, né? Para as crianças a partir do 3º ano até o 5º é uma linguagem, de 6º ao 9º ano é outra linguagem e quando é adulto a gente também trabalha de outra forma, né? Essas palestras sempre procurando atender o público daquele momento, o público solicitado. Tem outro programa interessante que vocês atuam, que é em relação ao mapa perceptivo. No que consiste exatamente esse projeto? O mapa perceptivo trabalha a percepção ambiental. Então, assim, que a criança consiga entender a interferência que nós, seres humanos, temos nesse meio ambiente. Então, assim, como conviver em harmonia as árvores, os animais, né? Falando da questão da água, das obras de esgotamento sanitário para o meio ambiente. Então, qual a nossa relação? Qual o nosso papel no meio ambiente?
Esse projeto que você fala em relação aos adultos, de uma forma geral, existe também uma conscientização à medida que o projeto do esgotamento sanitário está sendo instalado nas proximidades das residências. Existe uma conversa com o consumidor explicando a importância e provavelmente eles conseguem entender, né, entender exatamente a importância disso, não só para o município de uma forma geral, mas para o planeta como um todo. Sim, nós fazemos 3 abordagens, né? Então, essa conversa com o cliente a gente chama de abordagem. Então, no primeiro momento, a gente vai avisar o cliente de que a obra está acontecendo. Então, que a obra vai passar, o que é aquilo que vai acontecer na rua dele. Então, no segundo momento, a gente vai avisar que é a hora de se ligar. Então, que a gente deixou à espera, a obra já aconteceu, o cano está lá, ele precisa fazer essa ligação. E num terceiro momento, quando há necessidade, a gente vai falar sobre o descarte do óleo de cozinha. Essa questão do óleo de cozinha é algo fundamental também, que vai envolver, inclusive, problemas com entupimento e tudo mais. É algo que vocês estão batendo bastante forte também. A população está começando a ficar mais consciente dessa questão. O óleo, quando descartado de maneira inadequada, ele causa vários transtornos, né? Como você comentou, o entupimento na rede de esgoto é um deles, assim. Então, a gente vem trabalhando com a população no sentido de descartar corretamente, armazenar em garrafa PET, levar nos ecopontos. Então, nós temos vários ecopontos, que são os pontos de coleta, ou na coleta seletiva, que também recolhe esse óleo. Eu lembro de uma questão de uma pessoa que falou que deixava as garrafas PET com óleo lá e não era a coleta seletiva que pegava, que buscava esse material, eram outras pessoas. Tem algumas outras pessoas que utilizam esse óleo para alguma coisa? Isso é algo que pode ser feito ou é algo que se torna, de certa forma, ilegal? Não, existem, assim, algumas pessoas fazem sabão, né? As próprias associações de moradores, os catadores. Então, às vezes, em alguns locais, eles pegam esse óleo normalmente para fazer sabão. Vanessa, com relação a essa preocupação de separar o óleo de uma forma geral, como que é o procedimento correto em relação a isso, né? A pessoa fez a fritura, tem o óleo lá na panela, na frigideira, e como que ela deve proceder exatamente para ser a forma mais correta, ecologicamente correta de proceder com relação a esse material? Nós distribuímos um funil, né, aqui no atendimento, nos postos de atendimento da companhia e nas abordagens que a gente faz domiciliar. E aí a pessoa deve esperar esse óleo esfriar e, com o auxílio do funil, despejar numa garrafa PET. E aí levá-lo nos postos de atendimento, nos ecopontos, que são mais de 50 no município de Joinville, ou deixá-lo na coleta seletiva. Cada bairro em si tem um momento que passa lá e não é aconselhável deixar em qualquer outro momento. Deixar exatamente naquele momento em que a coleta vai passar, de repente, para não acontecer nenhum tipo de vandalismo ou qualquer outra questão. Isso, é importante assim não misturar com o lixo comum, né? Deixar essa garrafa próxima, como você mesmo comentou, né, do lixo que vai ser levado pela coleta seletiva. Eu acho que em relação aos ecopontos, às vezes há uma certa dificuldade de a pessoa levar até lá. Mas a coleta seletiva ajuda muito nesse processo em relação a capturar esse material. É importante identificar exatamente que aquilo é óleo para que na hora da coleta a pessoa responsável saiba exatamente o destino e dentro da coleta é separado esse material dos demais? Não necessariamente ele precisa ser identificado, né? Porque é visível isso. Então, ele já vai estar numa garrafa PET ao lado do restante, né? Dos lixos. E é importante porque o caminhão tem essa bombona e ele já deposita ali esse óleo recolhido. Essa questão do óleo, principalmente jogado de uma forma geral na pia da cozinha ou no vaso sanitário, como você destacou, causa entupimento. Esse entupimento vai influenciar exatamente só a residência da pessoa ou a rede no bairro como um todo? A rede como um todo. Então, esse esgoto pode retornar para a sua própria residência ou pode ficar extravasando na rua, né? Então, é importante lembrar que a pia, o vaso sanitário não é lixeira. Então, não descartar nada, né, que não seja o ideal ali, né, nem na pia e nem no vaso sanitário, para que não ocorra esses transtornos. Em relação a isso, também acontece de outras manias, outras formas de
que é costume das pessoas fazerem, que parece que também gera certo transtorno, gera esse tipo de entupimento, não só o óleo, mas o descarte de papel higiênico, o descarte de absorvente, a questão do cabelo também, são coisas que vão interferir e vão prejudicar a rede como um todo. Exatamente, então é importante lembrar que a gente frisa muito assim, que o vaso sanitário, né, não é lixeira. Então, cuidar para não descartar nada no vaso sanitário. Então, no ralo também, o cabelo, recolher, jogar no lixo, descartar corretamente. Vanessa, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você destacasse as formas de contato, né, das pessoas interessadas em tirar dúvidas sobre essas questões do descarte do óleo ou sobre outras questões que envolvem os projetos de educação socioambiental. Como fazer esse contato com a Água Joinville, como fazer contato com o setor responsável por isso? O nosso telefone do setor de educação ambiental é 3427-6362, ou quem tiver dúvidas também é importante ligar no 115 e registrar suas dúvidas. Com relação a esse projeto, o ano que vem, 2014, ele vai continuar e provavelmente cada vez mais fortalecido pelos resultados positivos que vem tendo ao longo do ano, né? Com certeza, a ideia é dar continuidade aos projetos e aumentar, ampliar eles, possibilitar que mais pessoas possam participar. Essa questão dos projetos envolvem exclusivamente as áreas onde as obras do saneamento estão acontecendo. Outras localidades ainda onde não há obras, o projeto ainda não pode ser apresentado. Só realmente essas áreas, essas escolas, onde as obras estão acontecendo realmente. Alguns projetos, o Mapa Perceptivo e a Patrulha da Água, nós trabalhamos preferencialmente nos bairros onde há obras, mas as palestras, o teatro de bonecos e os outros trabalhos, a gente trabalha no município todo. Isso envolve a educação na área pública também ou também a educação privada? As duas, a privada, a pública e as empresas que nos procuram para participar da CIPAT. Às vezes somos convidados para participar de eventos, fazer exposições, nós participamos também. Isso tudo de forma gratuita? Com certeza. Excelente, então, Vanessa. Gostaria de deixar espaço para você fazer as suas considerações finais, né, deixando um recado aí para todos ligados aí nessas informações tão importantes que envolvem a água e o saneamento em nossa cidade. Então é importante lembrar do consumo consciente, que a água, como a gente já comentou, ela está disponível, mas nós precisamos ter consciência da utilização dessa água de maneira correta.